Esse é o Ancapso e nós vamos falar do problema dos planos de saúde aqui no Brasil, né? Houve uma onda de cancelamentos unilaterais de planos de saúde porque as empresas que fazem o seguro-saúde estão sobrecarregadas pelo excesso de ações judiciais contra elas, né? É o que eu falo para vocês já há muito tempo, a justiça aqui no Brasil tem uma tendência enorme de fazer injustiça porque entende que um lado é coitadinho e o outro lado é uma empresa. Então podemos fazer injustiça qualquer com a empresa que não tem problema. Tem problema. Injustiça é injustiça contra quem quer que seja, contra rico, contra pobre, não deixa de ser injustiça. Mas aqui no Brasil existe esse complexo de Robin Hood da justiça, que eu tenho que tirar dos ricos para dar para os pobres. Ah, a empresa vai ter prejuízo? Vai, mas não importa, porque ela é uma grande empresa, ela tem muito dinheiro. O problema é que esse dinheiro acaba, né? Ou seja, a empresa deixa de ser rentável e o que está acontecendo aqui é o cancelamento de muitos planos de saúde no final das contas. E pior, se insistirem nesse negócio, o que vai acontecer é a falência das empresas de plano de saúde e vai desassistir todo mundo completamente. Vamos entender esse problema aqui. Essa notícia foi sugerida por Felipe Mountbatten, Faça uma Boa Ação, Me Dê um Green Card e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois é, é muito curiosa essa reclamação do pessoal, porque em tese a saúde no Brasil é gratuita, né? Não tem o SUS. Tem o SUS, pô. Então por que o pessoal está reclamando se a empresa de saúde, se o plano de saúde não quer mais ter contrato contigo, é só você usar o SUS, não é isso mesmo? Pois é, esse é o problema, é o que eu falo para vocês. No Brasil se tem um desprezo muito grande pelo contrato assinado, né? No mundo libertário, a gente está caminhando para esse mundo. Contrato é lei, meu amigo, tem que prestar atenção. Você assinou aquilo ali, o contrato diz que não cobre a doença XYZ, não adianta, não cobre a doença XYZ. E você querer entrar na justiça contra isso, hoje no Brasil funciona. Mas qual que é o problema? Isso resolve para algumas pessoas, mas vai tornando a coisa mais cara para as outras, porque o plano de saúde é uma empresa privada. Ele tem que dar resultado no final das contas, né? Ele tem que, no mínimo, pagar suas contas. Se começa a ter um monte de decisão da justiça dizendo que o plano de saúde, não pode ter lista exclusiva, não pode ter isso, tem que atender qualquer doença. O que acontece com o plano de saúde? Ele quebra. É o que já está acontecendo no Brasil já há muito tempo devido a essa síndrome de Robin Hood da justiça brasileira. De achar que, não, mas o plano de saúde tem muito dinheiro, podemos tirar dinheiro do plano de saúde para pagar o paciente. Não, plano de saúde é um seguro. O que acontece? Qual que é o grande problema da saúde de forma geral, né? O grande problema da saúde é que, tipicamente, saúde é barata se você é uma pessoa saudável, se você tem uma vida saudável, uma vida movimentada, se você não tem hábitos muito arriscados, você não vai gastar muito com saúde, você vai viver bem a sua vida e não vai ter... de vez em quando tem que fazer uma consulta, tem que comprar um remedinho e coisa e tal, você vai gastar merreca com a saúde. O problema da saúde é que, dependendo do que aconteça, ela pode ser muito cara. Então, de uma hora para outra, você pode ter uma doença, pode ter um efeito qualquer e você pode precisar de uma montanha de dinheiro. O que é o ideal para resolver esse problema? É o seguro. O seguro é assim, todo mundo paga caro, né? É um valor caro, o seguro-saúde, no final das contas, e como a maior parte das pessoas não vai gastar aquele dinheiro, né? vai pagar pela tranquilidade, né? É o tipo da coisa que você paga para não usar, a melhor situação é essa, você pagar o plano de saúde e não usar, né? Nossa senhora, todo mundo quer isso, né? Ninguém quer ficar doente. Então, mas aquelas pessoas que por um acaso precisarem, elas vão receber essa grana, né? É o caso clássico de seguro, é para isso que existe seguro, né? É a mesma coisa no caso de acidente, um monte de gente paga o seguro de carro. A maior parte dos carros não vai ter problema nenhum, você vai usar o carro, coisa e tal, no máximo um arranhãozinho ali, uma batidinha ali, não vai ter nada. Mas pode ser que você embucete o seu carro num poste e daí você vai ter que, né, aí você tem um prejuízo enorme. Então, essa é a situação. O plano de saúde é para isso. Mas aí o que acontece, né? Entra o fator Robin Hood da justiça brasileira, o tal do Código de Defesa do Consumidor, a ANSS, coisa e tal, com decisões estapafúrdias que simplesmente invalidam o contrato, né? Porque lembra,
A seguradora, ela funciona com base no risco, ela tem que calcular o risco e o custo de cada pessoa daquilo ali para ter o equilíbrio, né? Se de repente todo mundo fica doente e requer um gasto muito grande, a empresa quebra, ela literalmente quebra. Isso pode acontecer, já aconteceu no passado, né? E as pessoas ficam todas sem plano de saúde. Então esse equilíbrio é um equilíbrio delicado. As empresas, elas, lógico, são empresas privadas, consideram algum lucro, mas tipicamente é ali certinha a coisa, né? Elas têm que ter exatamente o risco adequado para aquelas doenças que eles preveem no contrato. O que você tem que fazer na hora de fazer um contrato é justamente avaliar o que tem ali, né? E se você está de acordo, você assina esse contrato. É um contrato de risco, você pode pagar durante um tempão e não precisar de nada do plano de saúde. Só que você pode também, de repente, precisar de um bocado de dinheiro. E aí, se não tiver no contrato, não vale, meu amigo. Se não tiver no contrato, é só isso aí para o SUS, não é isso que eles dizem, né? É o que eu falo para vocês, não tem essa não. A verdade é que risco zero não existe em lugar nenhum do mundo. O SUS é um matadouro. Se você precisar do SUS, você morreu. No final das contas, o SUS não serve para nada. Você paga caro. Sabia que dá mais de R$100 por brasileiro o custo do SUS todo mês? Dá para pagar um plano de saúde até razoável para a maior parte das pessoas aqui no Brasil. E, no entanto, você paga no SUS e, se precisar, não usa. Não consegue usar porque o SUS não funciona. Enfim, o caso dos planos de saúde é esse, né? Eles estabeleceram contratos com os clientes, só que os clientes começam a entrar na justiça quando são negados. Qualquer coisa que é negada, eles entram na justiça. A justiça brasileira tem essa síndrome de dizer que não, empresa grande pode pagar, e aí acaba inviabilizando. Já há muito tempo não existe mais plano individual no Brasil. As pessoas, simplesmente as empresas passaram a parar de fazer, porque não justifica, né? A pessoa vai ter o plano de saúde, quando precisar, se for uma coisa muito cara, fora do que está no contrato, ela vai entrar na justiça, a empresa se ferra, ela parou com isso. Hoje em dia só se fazem planos coletivos para empresas, para grupos e coisa e tal. E até isso agora está acabando. Por quê? Exatamente pelo sufocamento estatal. O Estado quer tratar as empresas de seguro-saúde, os planos de saúde, como se eles tivessem obrigação universal de qualquer coisa que aconteça com as pessoas. Isso é impossível. Por quê? Essa cobertura universal é um valor infinito. Você tem que pagar infinitos reais por mês para ter um plano de saúde que cubra qualquer coisa que pode acontecer com você. De novo, risco zero não existe. Você não tem como ter um plano de saúde que cubra tudo. Tem que ter um contrato especificando o que ele cobre e o que ele não cobre, né? Só que aqui no Brasil entra a síndrome de Peter Pan da Justiça do Brasil e você cai nesse problema, né? Então, o que está acontecendo? Os planos de saúde começaram a cortar planos de saúde de pessoas idosas e crianças autistas. Por que isso? Simplesmente porque não se sustenta, né? Essas pessoas ficam entrando na justiça, exigindo tratamento, exigindo um monte de coisa, e no final das contas o plano simplesmente não dá um resultado positivo. E olha que plano de saúde de idoso é caro, tá? É muito caro, eu sei disso porque, né, minha mãe, ela precisa desse tipo de coisa, é muito caro o plano, mesmo que você não use, para você pagar é muito caro isso daí, né? Então, e tem que ser, porque a verdade é que realmente quando a gente chega no final da vida da gente, meu amigo, as coisas ficam caras, né? Tem uma pesquisa que fala que os 99% do que você vai gastar na sua vida com saúde, você vai gastar nos 2 últimos anos da sua vida. Faz sentido, né? A gente é uma maquininha, chega uma certa idade, as coisas começam a quebrar, né? Eu tô aqui nos meus 50 e poucos anos, já tô vendo um monte de coisa quebrar por aqui. Eu imagino mais para frente vai quebrar mais coisa. Uma hora quebra tudo e acabou, né? E justamente nessa hora da quebra é que você gasta dinheiro com o hospital. Então o plano de saúde para pessoa mais velha é mesmo muito caro. E mesmo assim não dá lucro, não dá... Não é nem questão de dar lucro, porque o lucro já é muito pequeno. É questão de se pagar, né? Os planos de saúde estão tentando sobreviver nesse ambiente altamente hostil do desrespeito a contratos no Brasil. O que vai acontecer se continuar nesse ritmo? Vai acabar plano de saúde no Brasil, não vai ter mais essa opção. Vai ter que todo mundo para o SUS, porque não tem jeito, né? As pessoas aqui no Brasil insistem em não respeitar contratos. A mesma coisa no caso de crianças autistas, né? Ter um filho autista, é lógico, é uma despesa grande, né? Mas é aquele negócio, o plano de saúde ele tem que ter uma solvência. Se a criança gasta muito, ela tem que pagar mais caro. Como é impossível você aumentar o plano de saúde,
porque, de novo, né, justiça paternalista, né, complexo de Robin Hood. Ah, aumentou o plano de saúde? Não pode aumentar o plano de saúde. O que o plano de saúde faz? Cancela. Não dá mais lucro, cancela, não tem jeito. Não pode. Todo mundo trabalha por lucro no final das contas. Então, o que esse pessoal fica fazendo? Eles acham que estão fazendo justiça, estão fazendo injustiça. A única maneira de fazer justiça é respeitar contrato. O que está no contrato é o que vale, né? Enfim, aqui o pessoal está reclamando que várias crianças autistas começaram a receber aviso inesperado da Qualicorp dizendo que os planos de saúde a 1000 seriam cancelados, né? Os contratos estão dando prejuízo à operadora e por isso serão encerrados unilateralmente, mesmo com as mensalidades em dia. É o que eu falo para vocês. Esse pessoal acha o quê, né? O resultado é disso. Esse monte de regras que impede de aumentar preço. Não pode aumentar preço do plano de saúde. Não pode cobrar extra. Não pode ser restrito a um rol de doenças. Torna um negócio impossível. No final das contas, se insistirem mais nisso, vão quebrar as operadoras de plano de saúde e vai acabar tudo, né? Enfim, o drama das famílias chegou à imprensa, o pessoal está reclamando e coisa e tal. Diz o Lira que conversou com os planos de saúde para suspender as rescisões unilaterais de contratos e não sei o que lá. E o pessoal agora pode respirar aliviado, né? O pessoal fala que nada indica que sim, porque o fato é, à medida que a Agência Nacional de Seguro-Saúde, né, a ANSS, cria cada vez mais regras para congelar os planos de saúde. Cada medida que passa, que a justiça cada vez mais força os planos de saúde a pagar tudo, independente do que estava no contrato, isso torna o negócio inviável. No final das contas, você acaba com planos cada vez mais caros, planos cada vez mais sem sentido, que a pessoa vai, não, então não vou fazer esse plano, né? É o que está acontecendo com o mercado no Brasil. É o que eu falo para vocês. Não existe justiça que veja. Essa ideia, a justiça é cega, ela tem aquela venda por causa disso. Um lado é muito rico, outro lado é muito pobre. E daí? Não interessa, tem que ver quem está certo e quem está errado. O contrato diz que o pobre está errado, o pobre está errado. Não interessa quem tem dinheiro, quem não tem. A justiça tem que ser cega. É importante ela ser cega por conta disso. É por isso que o CDC é um absurdo, que tinha que acabar imediatamente essa porcaria. Por isso que o CLT, a Justiça do Trabalho, é um absurdo. Esse pessoal acha que está fazendo justiça, está fazendo injustiça, está prejudicando todo mundo por conta disso.